Para definir o produto de duas matrizes, nós partiremos das matrizes A de ordem m por n, B de ordem n por p. Nesse caso, vai existir uma matriz C, que é o produto de A por B, cuja ordem é m por p. Os elementos dessa matriz vão ser dados pela combinação dos elementos de uma determinada linha da primeira matriz pelos respectivos elementos de uma coluna da segunda matriz. Antes de vermos exemplos dessa definição, algumas observações são importantes. Em primeiro lugar, o produto de duas matrizes A e B somente estará definido se o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso tem uma razão que será vista nos exemplos. Por exemplo, se nós considerarmos uma matriz A de ordem 2 por 4 e uma matriz B de ordem 3 por 5, nesse caso o produto não estará definido, pelo motivo de que o número de colunas da matriz A igual a 4 é diferente do número de linhas da matriz B, que é igual a 3. Já o produto da matriz C de ordem 2 por 4 pela matriz D de ordem 4 por 5 é possível, porque o número de colunas da matriz C é exatamente igual ao número de linhas da matriz D. E além disso, a matriz produto M vai ter ordem 2 por 5, ou seja, 2 linhas e 5 colunas. Como já observamos inicialmente, esse produto será realizado de que maneira? Fazendo-se uma combinação linear dos elementos de uma linha da primeira matriz pelos elementos correspondentes de uma coluna da segunda matriz. Vejamos um exemplo numérico disso. Considere essas matrizes A e B. A tem ordem 2 por 3 e B tem ordem 3 por 2. Nesse caso, o produto está definido por quê? Porque o número de colunas da primeira matriz A é igual a 3, enquanto que o número de linhas da segunda matriz B também é igual a 3. E nesse caso, a matriz produto C terá ordem 2 por 2. A questão é, como obteremos os elementos dessa matriz produto? Como já afirmamos na definição, nós faremos uma combinação dos elementos das linhas da matriz A com colunas da matriz B. Assim, o primeiro elemento do produto, indicado por C11, será uma combinação dos elementos da primeira linha da matriz A com os elementos da primeira coluna da matriz B. E agora nós notamos a importância do fato de que, para esse produto estar definido, o número de colunas da matriz A deve ser igual ao número de linhas da matriz B. A primeira linha de A tem exatamente 3 elementos, enquanto que a primeira coluna de B tem também exatamente 3 elementos. E assim nós combinaremos os elementos da primeira linha de A com os elementos da primeira coluna de B da seguinte maneira. O elemento C11, o primeiro elemento desse produto, é dado pela combinação A11 vezes B11 mais A12 vezes B21 mais A13 vezes B31. Os elementos da linha multiplicado pelos correspondentes elementos da coluna de B. De maneira que, nesse caso, ao substituirmos os valores numéricos desses elementos, nós encontramos que o primeiro elemento dessa matriz produto, C11, é igual a 42. O elemento C12 dessa matriz produto, ou seja, aquele que ocupa a primeira linha e a segunda coluna na matriz produto, é obtido de que maneira? Combinando-se ainda a primeira linha da matriz A, mas agora a segunda coluna da matriz B. Então, o elemento C12 é dado pelo produto A11 vezes B12 mais A12 vezes B22 mais A13 vezes B32 e, após substituirmos os valores numéricos desses elementos da primeira linha de A e da segunda coluna de B, encontramos que esse elemento C12 da matriz produto é igual a menos 12. Já o elemento que ocupa a segunda linha, primeira coluna da matriz produto é obtido combinando-se agora os elementos da segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B, de maneira que C21 é dado pela combinação A21 vezes B11 mais A22 vezes B21 mais A23 vezes B31. E assim, esse elemento C21 da matriz produto tem valor numérico igual a 42. O último elemento dessa matriz produto, o elemento C22, é obtido combinando-se a segunda linha da matriz A com agora a segunda coluna da matriz B, de maneira que C22 é escrito como a expressão A21 vezes B12 mais A22 vezes B22 mais A23 vezes B32, e após a substituição dos valores numéricos desses elementos, nós encontramos que esse elemento C22 tem valor numérico igual a menos 13.
De maneira resumida, nós podemos escrever que a matriz A multiplicada pela matriz B é a matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos são, na primeira linha, 42 e menos 12, enquanto que na segunda linha, 42 e menos 13. E note mais uma vez que esse produto é possível por quê? Porque o número de colunas da matriz A é igual exatamente ao número de linhas da matriz B. Dessa maneira, o produto está definido e nós obtivemos, como resultado, uma matriz quadrada de ordem 2. Nos exemplos seguintes, nós discutiremos algumas propriedades particulares desse produto de matrizes. E uma matriz que nos interessa é a chamada matriz identidade. Nós vimos que esta matriz é uma matriz quadrada de ordem 2, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. O que acontecerá agora se nós multiplicarmos essa matriz D, também quadrada de ordem 2, pela matriz I2? Nós vemos que esse produto é possível porque o número de colunas da matriz D é exatamente igual ao número de linhas da matriz I2. Aplicando-se então a definição do produto, nós vamos encontrar que a matriz produto terá ordem 2 por 2, também será uma matriz quadrada de ordem 2. E o seu primeiro elemento será obtido de que maneira? Combinando-se os elementos da primeira linha da matriz D com os elementos da primeira coluna da matriz I2. O segundo elemento dessa matriz, aquele que ocupa primeira linha, segunda posição, será obtido combinando-se a primeira linha da matriz D com a segunda coluna da matriz I2. Já o elemento 2, 1 desse produto, aquele que ocupa a segunda linha, primeira coluna, será obtido combinando-se a segunda linha da matriz D com a primeira coluna da matriz I2. E o último elemento desse produto, o elemento que ocupa a segunda linha, segunda coluna, será obtido combinando-se a segunda linha da matriz D com a segunda coluna da matriz I2. Após efetuarmos esses cálculos, nós percebemos que, neste caso, a matriz D multiplicada pela matriz identidade de ordem 2 é exatamente igual à matriz D. Ou seja, essa matriz identidade atua como elemento neutro multiplicativo. Qualquer matriz multiplicada por essa identidade, desde que isso seja possível pelas ordens, vai resultar na própria matriz D. Consideremos agora essas duas matrizes A e B, ambas quadradas de ordem 2, e vamos executar os produtos na ordem A vezes B e depois na ordem inversa B vezes A. Para números reais, nós sabemos que esta propriedade multiplicativa é comutativa, ou seja, se x e y forem dois números reais, x vezes y é exatamente igual a y vezes x. Essa propriedade, entretanto, não é válida em geral para matrizes. Primeiro, consideramos o produto A vezes B. Esse produto é possível porque o número de colunas da matriz A é exatamente igual ao número de linhas da matriz B. E a matriz resultante terá também ordem 2 por 2, ou seja, será uma matriz quadrada de ordem 2. Nós calculamos ou determinamos esse produto combinando-se linhas da primeira matriz com colunas da segunda matriz. De maneira que, nesse caso, o produto A vezes B é a matriz quadrada de ordem 2, que tem por elementos 4 e 34 na primeira linha, respectivamente, 15 e 16 na segunda linha, respectivamente. Entretanto, quando nós calculamos o produto B vezes A, nós também percebemos que o resultado é uma matriz quadrada de ordem 2, mas agora os seus elementos são menos 8 e menos 9, 2 e 38 na segunda linha, o que difere da matriz A vezes B. Este exemplo nos mostra que o produto de matrizes não é um produto comutativo, ou seja, se A e B são duas matrizes tais que existe o produto A vezes B e também existe o produto B vezes A, esses produtos em gerais não são iguais, são matrizes diferentes, seja na ordem, seja nos seus elementos, se elas tiverem mesma ordem. Esse outro exemplo vai mostrar uma outra propriedade na qual o produto de matrizes difere do produto de números reais. Mais uma vez, nós consideramos matrizes quadradas de ordem 2, tais que o produto, evidentemente, é possível e o resultado será também uma matriz quadrada de ordem 2. Novamente, nós aplicamos a definição de produto para combinarmos linhas da primeira matriz e colunas da segunda matriz, de modo que, nesse caso, o produto A vezes B é a matriz nula, ou seja, aquela matriz que tem todos os elementos iguais a zero. Observe que nós partimos de duas matrizes não nulas. A matriz A é diferente da matriz nula, a matriz B também é distinta da matriz nula.
Entretanto, o produto dessas duas matrizes resultou na matriz nula. No que então esse produto de matrizes difere do produto usual de números reais? Para números reais, se dois números reais têm produto igual a zero, necessariamente um deles é igual a zero. Entretanto, o que esse exemplo nos mostrou é que, para matrizes, mesmo que essas matrizes A e B sejam distintas da matriz nula, o produto delas pode ser a própria matriz nula. Não necessariamente uma delas é a matriz nula. Tomemos agora três matrizes A, B e C, todas quadradas de ordem 2. Nós calcularemos o produto A vezes B, o produto A vezes C e vamos comparar os resultados desses produtos. Mais uma vez, insistimos que esse produto A vezes B e o produto A vezes C são possíveis porque a primeira matriz tem o número de colunas exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz e o resultado final, a matriz produto, terá também ordem 2 por 2, ou seja, será uma matriz de duas linhas e duas colunas, a exemplo do que acontece com as matrizes A, B e C. Mais uma vez, o produto de matrizes é calculado combinando-se linhas da primeira matriz com colunas da segunda matriz. E nesse caso, nós percebemos que tanto a matriz A vezes B como a matriz A vezes C resultam na mesma matriz quadrada de ordem 2, com elementos 11 e 14, tanto na primeira como na segunda linha. O que este exemplo nos mostra é que, mesmo que o produto A vezes B seja igual ao produto A vezes C, nós não podemos concluir que as matrizes B e C são iguais. Ou seja, para matrizes não vale a lei chamada do cancelamento. Qual é essa lei para números reais? Se nós temos três números reais, x, y e z, do produto x vezes y igual a x vezes z, nós podemos concluir que y é igual a z. Essa é a chamada lei do cancelamento. O que esse exemplo nos mostra é que ela não é válida para matrizes. Então, o produto A vezes B, sendo o produto A vezes C para matrizes, não implica necessariamente que as matrizes B e C sejam iguais. Quais são então as propriedades que são válidas para o produto de matrizes? Primeiro, a propriedade associativa ainda é válida. A vezes B depois multiplicado por C é a mesma coisa que multiplicar primeiro B e C e depois A. A distributividade ainda é válida, só que agora, como o produto de matriz não é comutativo, nós temos que escrever a distributividade à esquerda, ou seja, A que multiplica B mais C é igual a vezes B mais A vezes C, e também a distributividade à direita, ou seja, B mais C vezes A é igual a B vezes A mais C sobre A. E lembrando ainda que A vezes B para matrizes não é igual a B vezes A. Isso é importante ressaltar. Por isso, nós temos que escrever a distributividade tanto à esquerda como à direita. Consideremos esse exemplo. A e B são duas matrizes quadradas de ordem 2, entretanto, a matriz B tem dois de seus elementos desconhecidos, x e y. Nós queremos determinar se existem valores de x e de y tal que o produto A vezes B seja igual a B vezes A. Ou ainda, nós queremos determinar x e y para que o produto dessas duas matrizes particulares seja comutativo. Como vamos determinar esses valores se é que eles existem? Nós aplicamos aqui a definição de produto. Lembrando que, para calcularmos o produto de duas matrizes, nós combinamos uma linha da primeira matriz com uma coluna da segunda matriz. E como A e B são matrizes quadradas de ordem 2, a matriz produto também será quadrada de ordem 2. Dessa maneira, o produto A vezes B é a matriz que tem os elementos x mais 6 e y mais 10 na primeira linha, 3x e 3y na segunda linha. Já a matriz B vezes A tem os elementos x mais 3y na primeira linha e 2x, 18 e 6 na segunda linha. Como essas matrizes são de mesma ordem, nós podemos então comparar os elementos correspondentes. E nós chegamos à conclusão que x mais 6 deve ser igual a x mais 3y, o que nos leva ao valor y igual a 2. O elemento y mais 10 tem que ser igual a 2x. E como y, nós já sabemos que vale 2, produz x igual a 6. O elemento 3x deve ser igual a 18, de onde nós concluímos que x é igual a 6.
E o elemento 3y tem que ser igual a 6, de onde nós concluímos que y é igual a 2. Como nós interpretamos esse resultado? Para que o produto dessas duas matrizes, AB e BA, sejam iguais, x tem que assumir o valor 6 e y tem que assumir o valor 2. Quaisquer outros valores, ou de x ou de y, vão fazer com que esses produtos sejam distintos e, portanto, o produto de matrizes não será comutativo. Apenas e tão somente para esses dois valores, x igual a 6 e y igual a 2, o produto dessas duas matrizes será exatamente o mesmo. A vezes B e B vezes A terá como resultado a mesma matriz. Nesse encontro, nós definimos o produto de matrizes. Observamos também algumas propriedades características desse produto e no que ele difere do produto de números reais. Nós continuaremos a explorar essa operação de produto de matrizes, definindo no próximo encontro a inversa de uma matriz. Boa sorte, um forte abraço e até lá!